Olá pessoal, voltamos com mais um vídeo de análise e previsão aqui no Meteorologia para Agricultura e hoje o nosso vídeo especial da tendência climática para os próximos meses, março, abril e maio. No vídeo de hoje a gente vai discutir várias questões, como quando vem as ondas de frio, quando é que elas vão aparecer ao longo desse ano de 2020 e também se tem previsão ou não de ocorrência do fenômeno Laninha. A gente vai responder tudo isso e mais. No final, fique com a gente, porque eu vou responder as perguntas aqui do pessoal do YouTube. Muita gente mandando pergunta nos vídeos. Mais uma vez, eu agradeço pela interação, pelo carinho. Tenho aprendido muito com todos vocês. E é isso aí. Vamos lá para o vídeo de hoje. Bom, e antes de começar a falar da tendência para os próximos meses, vamos fazer uma análise do que aconteceu no decorrer deste mês de fevereiro? Bom, fevereiro de 2020 foi um mês com grande frequência e bons acumulados de chuva no Brasil Central. Grande parte dos modelos de previsão, ao final de janeiro, tinham essa visão de um cenário bem positivo em termos de chuva sobre as áreas do Sudeste e Centro-Oeste do Brasil, mas o que eles não imaginavam é que o volume de água ia ser tão expressivo, principalmente aqui entre as áreas do Centro-Sul de Minas Gerais. Tivemos grandes transtornos aí associados aos altos volumes de chuva que caíram no interior do estado de Minas Gerais e tudo indica que até o finzinho deste mês de fevereiro e também início de março ainda tem muita chuva para cair. A gente vai falar disso também no vídeo de hoje. E bom, só para dar o contraste, né? As áreas que estão encerrando o mês de fevereiro com chuva abaixo da média normal climatológica são principalmente a região sul do Brasil, que tem sofrido muito com a falta de água, não só na agricultura, como também nos reservatórios das bacias do Uruguai e também Atlântico Sul tem faltado água. Além disso, algumas áreas aqui do estado baiano, principalmente a faixa leste do estado, o extremo norte da região norte do Brasil, o estado de Roraima, também o norte do Amazonas, além aqui das áreas do Amapá. Então essas áreas principalmente foram aqui registraram chuva abaixo da média normal. Isso porque, na maior parte do tempo, as instabilidades, o corredor de umidade da Amazônia, as frentes frias estavam concentrando a chuva aqui sob o sudeste e o centro-oeste do Brasil. Então acabou faltando um pouquinho de água, principalmente nos extremos e na região sul do Brasil. Bom, com relação às temperaturas, se eu acabei de dizer que a gente teve excesso de chuva, chuva mais frequente e volumosa no Brasil Central, o esperado é que, com a grande quantidade de nuvens, a radiação direta fosse barrada, A gente tivesse temperaturas, principalmente as máximas, dentro ou até ligeiramente abaixo da média ao longo do mês de fevereiro. E foi justamente o que a gente viu acontecendo. Outra coisa que chama atenção é que, com relação à mínima, já que no extremo sul do Brasil não tivemos muita nebulosidade, tivemos dias de tempo mais aberto, rapidamente o calor se perdia, durante as madrugadas aí para a atmosfera. Então é o calor que se perde do continente para a atmosfera e por isso as mínimas ficaram abaixo da média para as áreas do Rio Grande do Sul e também Santa Catarina. Bom, agora olhando para o futuro, o que vem por aí? O outono começa à 00:50, no dia 20 de março, e o inverno às 18h44, no dia 20 de junho. Então, basicamente nesse vídeo a gente vai falar mais das condições do nosso outono. A gente vai falar dos meses de março, abril e maio. E até dar um spoiler do semestre que vem, que pode ou não contar com a presença de uma laninha. Bom, ao longo do mês de março, a expectativa ainda é, climatologicamente falando, de chuvas mais expressivas, principalmente na metade norte de Mato Grosso, sul do Pará, grande parte aqui do Amazonas, faixa norte da região nordestina por conta da presença da zona de convergência intertropical. Isso em termos climatológicos, pessoal. Esse mapa aqui é a média, de 61 a 90, ou seja, desde 1961 até 1990, faz uma média desses anos e esse é o resultado do volume de chuva esperado para o mês de março. Em abril, a precipitação já começa a reduzir drasticamente no Brasil Central. Então, as chuvas ficam mais concentradas nos extremos norte e sul do Brasil e as precipitações passam a ter menos intensidade e menor volume acumulado entre sudeste e centro-oeste. Normal da climatologia, o que a gente vai ver ao longo dos próximos slides é se os modelos estão projetando algo acima ou abaixo disso, tá bom?
Maio já se mostra um mês bastante seco entre as áreas do Brasil Central, principalmente aqui entre o norte de Minas, de Goiás e também no centro-norte do país. Grande parte da região Nordeste e o Tocantins voltam a ficar com tempo mais firme e as chuvas migram, para as áreas litorâneas da região Nordeste. Então, desde o norte do Maranhão, Ceará, passando pelo Rio Grande do Norte até a faixa leste baiana, zona da mata, de toda a faixa leste nordestina, a chuva aumenta já durante o mês de maio. E os meses mais chuvosos aí nessas áreas ocorrem principalmente entre junho e julho, que é quando a gente começa a ver as ondas de leste, aqueles ventos úmidos que sopram no mar contra a costa começarem a funcionar, trazendo de volta as instabilidades. A gente vai responder, já teve internauta perguntando sobre isso, se esse ano as ondas de leste vão ter um comportamento dentro da média e tudo mais, a gente vai responder ao longo dos próximos vídeos. Hoje a gente vai até o mês de maio, mas olha só, maio já é um mês que a chuva começa a retornar para a faixa leste nordestina. Bom, falando um pouquinho do que vai acontecer nos próximos dias, a gente viu que fevereiro está terminando com chuva acima da média. Os próximos dias, comecinho do mês de março, tem duas oscilações bem importantes na atmosfera que ainda podem contribuir com muita chuva. Uma delas é a oscilação antártica, que quando está negativa permite maior incursão de frentes frias, ou seja, que as frentes frias subam mais para o sudeste do Brasil e, portanto, potencializam a chuva no Brasil Central. E, além disso, tem uma outra oscilação bem importante, conhecida como Madden Julia, que até o comecinho aí do mês de março está com sinal favorável, deve permitir ainda chuvas bem volumosas no Brasil Central, inclusive pode ter excesso de chuva no Mato Piba, muita chuva prevista também para o norte de Mato Grosso, sul do Pará. A gente vai ver tudo isso refletindo nos mapas, tá bom? Esse slide, então, só vem para mostrar aqui duas oscilações bem importantes. Uma que permite a entrada de frentes frias, a oscilação antártica, e outra que ajuda a deixar favorável as chuvas no Brasil Central, vão funcionar agora nessa virada de fevereiro para o março, tá bom? Dito isso, a gente parte para a previsão dos próximos dias. Bom, até o dia 2 de março, duas frentes frias ainda devem subir da costa sul do Brasil em direção ao sudeste. Elas vão passar rapidamente pelo sul, não tem potencial, mais uma vez, de provocar chuvas muito volumosas e conforme elas avançam em direção ao sudeste, se conectam à umidade da Amazônia e provocam muita instabilidade no Brasil Central. Então, de novo, alerta vermelho para as áreas do interior de Minas Gerais, também parte do Triângulo Mineiro, e além disso, a chuva vai voltar a ficar bem intensa entre as áreas do oeste do Pará, parte do Amazonas, Rondônia e norte do estado de Mato Grosso. Tem previsão de muitas instabilidades nessas áreas, acumulados que passam facilmente aí dos 80 milímetros acumulados até o próximo dia 2 de março. E se a gente avançar um pouquinho mais no tempo, entre os dias 13 e 9 de março, a gente vai ver que ainda o março é um mês que começa com muita instabilidade sobre as áreas do norte de Minas, Goiás, Mato Grosso e também as áreas produtoras do Mato Piba. Olha só, oeste da Bahia, Tocantins, sul do Maranhão e Piauí tem potencial para, neste período, receber mais de 100 milímetros acumulados de chuva. Então, é muita água, é uma água que vai cair no momento em que alguns produtores estarão tentando já recolher a soja, plantar o milho safrinha, também tem algumas áreas já em desenvolvimento de algodão. Então, essa chuva, se cair de forma muito pesada, vai cair de forma abrangente, pode sim atrapalhar um pouquinho a vida do produtor. Enquanto isso, esses mapas estão reforçando que a chuva ainda não retorna de forma expressiva para a região sul do Brasil. E tem muita gente querendo saber quando isso vai acontecer. Inclusive, a gente teve uma pergunta aqui de Iraí, depois no final eu vou responder. Iraí fica no noroeste do Rio Grande do Sul, a gente vê que é uma condição de chuva bem isolada por lá, cerca de 30 milímetros acumulados, mas depois o tempo volta a secar entre os dias 13 e 9 de março, então é uma situação bem complicada. Ao longo do mês de abril, os modelos de previsão estão dando um indício de melhora para as chuvas do Rio Grande do Sul, então a gente vai ver quando isso de fato deve acontecer. Bom, e antes da gente falar dos próximos meses de forma cheia, então falar como vai ser o final de março, depois abril e maio, eu queria lembrar que é muito importante a gente pensar nas condições meteorológicas, atmosféricas e oceânicas que vão estar comandando as condições climáticas dos próximos meses. E para isso eu trago à tona aquela discussão, Vamos ter a presença de uma laninha no próximo semestre? Em que pé estamos? Bom, para esse outono a gente vai estar sob a influência ainda principalmente da neutralidade climática, ou seja,
tanto as águas do Pacífico Equatorial mais próximas à América do Sul, quanto as áreas mais afastadas, né, o ninho 1.2 e 3.4, vão estar com temperatura da superfície do mar dentro da média normal climatológica. Isso quer dizer que a anomalia de TSM, né, temperatura da superfície do mar, ela não vai estar nem acima nem abaixo da climatologia, vai estar em neutralidade. Então, o nosso outono, gravem, né, essa condição, vai ser sobre neutralidade climática. Isso quer dizer que a gente pode ter frio chegando na hora certa, diferente do ano passado, quando a gente tinha um El Niño atrasando a chegada das ondas de frio. A gente vai ver que isso pode mesmo ocasionar um maio já com possibilidade da entrada de massa de ar polar no centro-sul do Brasil. Bom, já a partir dos meses de junho, julho e agosto, a gente vê que esse gráfico aqui joga a TSM lá para baixo, abaixo de 0,5, e isso significa um indício de laninha. A gente vai ter que acompanhar ainda as condições da temperatura da superfície do mar para determinar se esse fenômeno vai mesmo se configurar. Mas, por enquanto, os modelos meteorológicos, a combinação deles, inclusive não só o CFS-V2, mas outros modelos bastante reconhecidos no meio acadêmico, têm mostrado que a gente pode ter um viés negativo, ou seja, presença de laninha a partir do segundo semestre do ano de 2020. Isso vai ter implicações também na nossa primavera, né? A chuva da próxima primavera não deve atrasar muito no Brasil Central, mas isso a gente vai discutir em outros vídeos, senão a gente pode ficar até amanhã aqui conversando. Esse mapinha, né, nos mostra a TSM aí do trimestre junho, julho e agosto e mostra que a mancha, né, de temperatura abaixo da média normal climatológica deve se espalhar aí por todo o Pacífico Equatorial. Então, mais um indício de uma potencial laninha. Bom, dito isso, a gente descobriu então que estaremos ainda em neutralidade climática durante o outono e março, né, as águas de março fechando o verão, devem mesmo acontecer. Por que eu digo isso? A gente já viu que o comecinho de março tem chuva favorável e na anomalia, né, em geral, os modelos estão projetando chuvas acima da média para grande parte do norte de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, a maior parte do centro-oeste, com exceção dessas áreas do extremo sul de Mato Grosso do Sul, e também grande parte da região norte, incluindo o Mato Piba. Então, aquela velha história, né? As águas de março fechando o verão e fechando com louvor, porque tem expectativa de acumulados que superam a média em mais de 50 milímetros no Brasil Central. Então, o começo de março até a primeira quinzena tende a ser um período ainda de muita chuva. Isso pode implicar, né, em problemas na hora da finalização da colheita da soja no Brasil Central, no milho, o café também, algumas pessoas que está em desenvolvimento e tudo mais, pode faltar um pouquinho de radiação, né, pode ser muito excesso de nebulosidade para o café em algumas áreas. E se a gente comparar com uma rodada antiga, né, eu peguei uma atual, de março agora, então eu peguei as últimas rodadas do modelo CFS-V2 e eu peguei uma rodada mais antiga. O que mudou, né, com relação às últimas rodadas? A gente vê que o modelo ficou mais otimista com relação à chuva no sudeste do Brasil e cada vez mais pessimista com relação à chuva na região sul. Então, o março não vai ser, apesar da chuva retornar no final do mês para a região sul do Brasil com uma certa frequência e maior intensidade, não vai ser o mês em que a gente vai recuperar o déficit hídrico da região sul. Agora, abril, os modelos de previsão já estão mais otimistas, até porque climatologicamente falando, então olha só, climatologicamente falando, é um mês em que a chuva volta a registrar mais de 150 milímetros entre as áreas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e parte do Paraná. As últimas simulações estão indicando ainda um pulso de chuva positivo. Então, olha só, a região de Iraí, Frederico Westphalen, também a região da Serra Gaúcha, Vacaria, São José dos Ausentes, essas áreas têm o potencial para receber chuva acima da média durante aí o mês de abril. A rodada mais antiga estava até mais otimista, agora o modelo tirou um pouco o pé da chuva dessas áreas de fronteira com o Uruguai. Então, Uruguaiana, Quaraí, Alegrete, essas áreas que antes o modelo projetava uma chuva acima da média para abril, agora o modelo tirou um pouco o pé, isso porque ele jogou um pouco a chuva lá para o Brasil Central. Bom, o que isso significa, né? Significa que então a gente começa a ter maior frequência e volume de chuva em abril sobre o extremo sul do Brasil, como é normal da climatologia, mas o modelo está enxergando uma possibilidade de desvios
ligeiramente positivos para o Sudeste e Centro-Oeste. Mas o quanto é isso em termos de chuva, né? A gente vê que são 50 milímetros em média previstos para as áreas do Sudeste, Goiás e também parte de Mato Grosso do Sul, e a média está dando cerca de 30 milímetros a mais. Então não é nada muito exagerado, isso quer dizer que de forma espaçada no mês de abril a gente pode ter a chegada de frentes frias e ainda chuva sobre o Brasil Central. Ok, dentro da normal, ligeiramente acima para algumas áreas do Sudeste e Centro-Oeste. Agora vamos falar do maio, né? Maio é o mês em que a chuva tende a ficar mais expressiva, com maiores acumulados, principalmente entre as áreas do norte do estado do Rio Grande do Sul, parte de Santa Catarina, Paraná e olha só, São Paulo também está aparecendo com potencial de chuva acima da normalidade, assim como o sul de Minas. Bom, se isso acontecer, a gente pode prever que mais frentes frias vão estar chegando ao Sudeste, junto com elas, massa de ar polar e, portanto, queda na temperatura. Mas olha só, o solo mais úmido, o solo mais encharcado, a chuva chegando junto com o frio, né? Antes do frio, aliás, pode prevenir as áreas produtoras aí de ocorrência de geada. Por que eu falo isso? Porque tem que esfriar muito mais para congelar, né, a maior quantidade de umidade sob as superfícies. Então a gente pode ter um maio sim com ondas de frio chegando, derrubando as temperaturas principalmente onde? Em pontos mais altos do sul e sudeste. Então, no sul de Minas, a região de Monte Verde, Maria da Fé, também no sul, a região do Planalto Paranaense, Guarapuava, os pontos mais altos das Serras Gaúchas e Catarinense, São Joaquim, Urubici, Urupema, no estado catarinense, Vacaria e São José dos Ausentes, que são locais, né, que climatologicamente falando, quando vem uma onda de frio, tende a registrar a ocorrência do fenômeno geada mais cedo. Então, maio tem sim potencial para ocorrência de geada nos pontos mais altos do sul e sudeste do Brasil. Então, a gente não está falando ainda em geada no café, não estamos comentando em risco para as áreas produtoras, apenas em pontos mais altos do sul e sudeste, ok? Essa é a visão do modelo por enquanto. Agora, lá na frente, já que o frio chega antes, não chega tardio e chega com potencial para ter maior frequência, entre os meses de junho e julho, é preciso monitoramento, porque esse ano o risco de frio mais intenso é maior do que no ano passado, tá bom? Bom, eu vou passar para um mapa de temperatura, é a anomalia, né? Então, a temperatura média em todo o país tem potencial para registrar temperaturas abaixo dessa média da normalidade, principalmente nas áreas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, parte do Paraná e Mato Grosso do Sul durante o mês de maio. Em abril, voltando um pouquinho, as áreas aqui de Mato Grosso do Sul, oeste de São Paulo e também parte do Paraná também podem registrar essa temperatura média abaixo da normalidade. E isso reflete justamente aquele padrão de chuva mais expressivo em abril nessas localidades. Isso quer dizer, vai ter mais nebulosidade, vai ter mais condição de tempo fechado e, portanto, a temperatura nessa área não tende a subir muito, tá bom? Não quer dizer que vai ter ocorrência de geada ou risco para as áreas produtoras. Isso a gente comentou que pode acontecer em maio e mesmo assim ainda está previsto para pontos bem mais altos, acima de 1.000 metros de altitude, do sul e sudeste do Brasil. E agora a gente vai responder as perguntas lá do YouTube, que elas têm muito mais dúvidas, né? O pessoal tem muito mais dúvida com relação à previsão para os próximos dias. Olha, o Leandro, claro, ele me mandou uma mensagem assim: Heloísa, depois de 5 dias sem chuva, voltou a chover aqui na região de Barra do Corda, lá no estado maranhense. Essa chuva deve continuar pelos próximos dias? Olha, Leandro, vamos lá para Barra do Corda e vamos responder a sua pergunta, porque a gente, nessa época do ano, conta com a presença da zona de convergência intertropical. Então, muito possivelmente, no decorrer dos próximos dias, os modelos ainda estão enxergando grande influência desse sistema meteorológico. E, portanto, olha só, o acumulado de chuva previsto para a região de Barra do Corda no decorrer dos próximos 10 dias ultrapassa a casa dos 90 milímetros. A gente pode observar que não só a Barra do Corda, como a região de Grajaú, Formosa da Serra Negra, também Sítio Novo, Amarante do Maranhão, Riachão, Balsas também, que fica mais ao sul do estado maranhense, também grande área produtora de soja,
tem potencial para receber mais de 90 até 100 milímetros acumulados de água no decorrer dos próximos dias. Só a zona de convergência intertropical vai contribuir? Não, a gente também vai ter instabilidades no alto da atmosfera, além de umidade e calor que vem da região amazônica nessa época do ano em direção ao estado maranhense. Bom, eu vou para a próxima pergunta, é para a região de Caeté-Açu, na Chapada Diamantina, no estado baiano. É o Luiz Carlos Souza de Oliveira, que me perguntou assim: Heloísa, tudo bem? Como fica a previsão para março em Caeté-Açu, na região da Chapada Diamantina, na Bahia? Então a gente vai responder a pergunta do Luiz Carlos e a gente já mostrou bastante, né, como é que ficam as chuvas no interior baiano aí no decorrer dos próximos dias. Caeté, vamos lá, Açu, mesorregião do centro-sul baiano. Tem previsão de bastante instabilidade para essas áreas aqui que a gente observa no extremo oeste da Bahia, Tocantins, também áreas do Piauí e Maranhão, só que a região de Caeté-Açu, ela fica mais próxima aqui de Piatã, Itaetê, Guanambi, Lagoa Real. Então, essas áreas que estão no centro e no leste do estado baiano, não é o momento ainda de elas receberem chuva em grande quantidade. Para os próximos 10 dias, são cerca de 20 milímetros acumulados aí previstos para a região. Então, ainda é uma condição de tempo muito seco, com temperaturas na casa dos 29 até 30 graus. Os próximos dias ainda, então, não tem previsão de grandes volumes acumulados para a sua região. Agora, vamos voltar lá para a apresentação de clima? Porque a região de Caeté-Açu, olha só, o mês de março ainda vai voltar a ter chuva aqui nas áreas centrais do estado baiano. Em termos de climatologia, essa área recebe mais de 100 milímetros durante o mês de março e tem previsão para esse volume ser superado em pelo menos 50 milímetros. Então, ou seja, o março não começa bem em termos de chuva para o centro-norte do Brasil, mas o cenário pode melhorar sim ao longo do mês, principalmente aí no miolo do mês, que a gente vê que o centro-norte do Brasil, principalmente as áreas produtoras do Mato Piba, vão voltar a receber chuva boa. Então, tem esperança sim para a sua região, viu, Luiz Carlos? Olha só, vou responder mais uma pergunta para a região de Iguaçu de Goiás. A Elizabeth Pereira, ela mandou para a gente e perguntou assim: fala aqui de Novo Iguaçu de Goiás, por favor. Vamos lá. Novo Iguaçu de Goiás. O estado de Goiás, de forma geral, vai acompanhar muito o que está acontecendo no Brasil Central. As chuvas vão aumentar no Brasil Central, no interior do Brasil, e tem potencial para aumentar também na região de Nova Iguaçu de Goiás. Olha só, vou mostrar o estado de Goiás como um todo. Grande parte do estado com previsão aí de receber mais de 90, 100 milímetros de água. E para a região de Nova Iguaçu de Goiás, a gente vê que os modelos também estão projetando acumulados aí acima de 90, 100 milímetros acumulados no decorrer dos próximos 10 dias. Então, tem muita nebulosidade prevista, chuva também, pode atrapalhar um pouquinho aí as atividades de campo. Bom, e o Edson mandou uma mensagem assim pra gente: Heloísa, gosto muito do seu canal, muito obrigada, Edson. Será que é possível falar da previsão de Inácio Martins no Paraná? Está chovendo de forma muito irregular por aqui. E para o estado paranaense, no decorrer dos próximos dias, apesar da passagem de frentes frias pela costa, a gente vai ver que os sistemas frontais vão se deslocar rapidamente. E por isso podem provocar chuva mais irregular ainda, inclusive sobre a região de Inácio Martins, Guarapuava, também essas áreas entre Cruz Machado, Pinhalzinho. Ainda é uma situação, Edson, em que a chuva que passa pelo estado paranaense ocorre de forma mal distribuída, e principalmente as áreas que devem ter chuva mais expressiva são as áreas mais do oeste do estado. Olha só, a região de Cascavel, Francisco Beltrão tem potencial de receber acumulados acima de 100 milímetros no decorrer dos próximos 10 dias. Então, ainda temos a previsão de uma chuva bem irregular, bem mal distribuída, mas, né, se passar por aí de forma com os 40, 50 milímetros acumulados que estão previstos nos próximos 10 dias, pode sim ajudar no desenvolvimento das culturas. Eu vou responder mais uma pergunta, voltando lá para o estado cearense, que é do Zé Brígido. Heloísa, gostaria de saber a previsão para os próximos 3 meses para a região de Pedra Branca, Ceará.
Olha só, Pedra Branca, no centro-norte cearense, com potencial de receberem mais de 130 milímetros de chuva no decorrer dos próximos 10 dias. E como o Zé Brígido fez a pergunta para os próximos 3 meses, eu vou colocar aqui aquele mapa de previsão, né, então atual. Para os próximos 3 meses, dentro da média normal climatológica é a chuva prevista para a Serra Branca agora no mês de março, então são esperados aí pelo menos 200 milímetros de água. Em abril, a chuva fica abaixo da média, então o tempo volta a ficar ligeiramente mais estável e mesmo assim, olha só, essa região climatologicamente falando recebe cerca de 150 milímetros de chuva, deve receber um pouquinho menos ao longo do mês de abril. Agora, o maio tende a ser de tempo mais estável, mais seco, as chuvas começam, a migrar para as áreas litorâneas e, portanto, a região de Pedra Branca, que registra nessa época do ano cerca de 100 milímetros acumulados apenas, deve registrar um pouco abaixo disso. Então, apesar da gente estar caminhando para um fenômeno laninha que geralmente é associado ao aumento de chuva no nordeste do Brasil, a gente precisa lembrar que essa chuva também vai seguir a climatologia. Então agora tem previsão de muita chuva, mês de março com chuva acima da média, em abril dentro da normalidade, cerca de 100, 150 milímetros de água, e depois disso em maio o modelo está tirando o pé da chuva e está falando que a chuva vai ocorrer abaixo da média normal climatológica. Na rodada antiga, o modelo estava um pouquinho mais otimista com relação à chuva no estado cearense, mas agora as últimas atualizações com o estado atual da atmosfera indicam que o mês de maio vai ser de chuvas abaixo da normal climatológica. Bom, é isso, pessoal. Eu vou encerrar meu vídeo de previsão climática por hoje. Agradecer a participação de todos vocês. Vou responder mais perguntas nos próximos vídeos. Espero que vocês tenham gostado. Podem deixar críticas e sugestões aqui nos comentários. Tenham todos uma excelente semana. Dizem, que o ano começa agora após o carnaval. Se for verdade, um ótimo ano para todo mundo e um grande abraço. Até a próxima.